Olá, jovens padawans. Professor Lucas Almeida aqui e chegamos para mais uma aula de Direito Administrativo. Na aula de hoje, princípios da licitação. Já tivemos aula sobre licitação, a gente viu o conceito de licitação, a parte inicial de licitação, e agora a gente vai falar sobre os princípios que regem o procedimento licitatório. São 9 princípios, são princípios simples, porém importantíssimos, como todo princípio é. Se você não gosta de estudar princípio, reveja aí essa ideia, porque princípio é importantíssimo e você, entendendo os princípios, você entende a lógica de como funciona aquele determinado direito, certo? Então, sem mais delongas, vamos passar para a análise desses princípios da licitação. Começando pelo primeiro princípio, o princípio da vinculação ao edital. O edital, ele define as regras e obriga os licitantes e a administração pública a segui-la. É aquela máxima, né? O edital faz lei entre as partes. Então, o edital é todo o edital que vai regulamentar e reger o que é que vai se passar naquele procedimento licitatório. Então, para isso, ele deve estabelecer critérios claros e objetivos para a seleção de propostas, certo? Então, a elaboração do edital, na elaboração, a administração pública ela tem uma certa discricionariedade, ela tem uma liberdade para formalizar aquele edital na busca para satisfazer os interesses da coletividade. Porém, após a publicação desse edital, a administração pública fica vinculada àquilo que está escrito no edital. Tranquilo aqui, de boa. Passamos agora para o nosso próximo princípio, que é o princípio do julgamento objetivo, ou seja, como eu falei, os critérios de avaliação eles têm que ser objetivos e pré-definidos no edital, certo? E o administrador não se deve valer de critérios que não estejam previamente definidos no edital para definir quem foi o vencedor daquele certame, daquela licitação, certo? Existem algumas situações em que a lei permite, de forma excepcional, de que o edital indique uma determinada marca ou modelo para ser apresentado no edital, mas tem que justificar e as hipóteses são as seguintes, certo? Para padronizar o objeto da licitação, por exemplo, a administração pública precisa regulamentar a sua frota de veículos da polícia, por exemplo. E aí, para que a frota fique toda padronizada, ela pode exigir apenas um modelo específico de veículo, para evitar que venham vários veículos diferentes. Por exemplo, eu quero caminhonetes cabine duplas. E aí, para não correr o risco de oferecerem várias caminhonetes cabine duplas diferentes, de marcas diferentes e modelos diferentes. Então, nessas situações, é possível que se definam essas diferenciações, certo? Que indique um modelo específico, marca específica para aquele determinado objeto, certo? Pode ocorrer também para manter a compatibilidade de plataformas ou padrões já adotados na administração pública, certo? Se já tem algum padrão utilizado, um software já disponibilizado e quer manter aquela padronização, ou em questão de material escolar também, certo? E fazer uma licitação para material escolar, por exemplo, é possível manter essa padronização, certo? Então, tem esses dois critérios aqui, certo? Também como tem a descrição do objeto a ser licitado, ser mais bem compreendida pela identificação de determinada marca ou determinado modelo, aptos a servir apenas como referência, certo? Então é isso. O próximo é o sigilo das propostas, né, para garantir a segurança, né? As propostas devem ser sigilosas até a abertura dos envelopes. Depois a gente vai ter uma aula sobre como se dá o procedimento licitatório e a fase da abertura das propostas. Mas até lá, os licitantes eles não devem saber qual é a proposta um do outro, para evitar que alguém tenha uma informação privilegiada e tenha uma vantagem nessa licitação, certo? Então, violar esse sigilo é considerado uma improbidade administrativa, certo? Mas aqui é uma exceção. Já é o sigilo da proposta, mas esse sigilo, ele não viola o princípio da publicidade administrativa, certo? Esse sigilo é justamente para proteger o princípio da impessoalidade, o princípio da isonomia dos
licitantes. Tranquilo aqui? E aí a gente tem também, venho falando do sigilo das propostas. Esse sigilo das propostas é justamente para manter a competitividade entre as empresas licitantes, entre os agentes licitantes, certo? Então todos têm que ter igual oportunidade de participar para a escolha da melhor proposta, certo? Frustrar essa competitividade entre as empresas, entre os participantes, é um ato ilícito. E esse ato ilícito geralmente costuma ocorrer justamente para beneficiar algum participante. Então, a competitividade é justamente para garantir a isonomia e evitar determinados privilégios para alguns favorecidos. Princípio da economicidade, né? Fortemente ligado ao princípio da eficiência, né, que é o uso eficiente dos recursos, buscando os melhores resultados possíveis, os melhores resultados econômicos, certo? É fazer mais com menos. Né? Então, o agente público tem o dever de gerenciar os recursos públicos, onerando o menos possível a administração pública. O princípio da isonomia, eu já falei anteriormente, né? É tratar igualmente os iguais e diferentemente os desiguais na medida de suas desigualdades, né? Mas a gente traz aí como princípio, para garantir o princípio da isonomia, o tratamento favorecido para micro e pequena empresa. A gente tem também a priorização de produtos nacionais para valorizar as empresas locais, mas o STF já decidiu que é inconstitucional um Estado abra um procedimento licitatório e só permita que empresas sediadas naquele próprio estado participem, certo? Isso é inconstitucional. Se você for abrir um processo de licitação, esse processo de licitação tem que ser de ampla concorrência, certo? Então você não pode limitar uma licitação para empresas locais, certo? Isso viola o princípio da isonomia. Princípio da segregação de funções. Cada etapa da licitação ela deve ser realizada por um agente diferente para evitar erros e fraudes, certo? Cada um faz uma etapa diferente para evitar com que aconteça com que o mesmo agente ele realize o procedimento licitatório, ele ficando responsável ao mesmo tempo para fiscalizar e para controlar, certo? Fica incompatível. Porque se ele fiscalizar e ele mesmo controlar, ele vai ficar com uma grande atribuição e responsável. Não vai ter ninguém para fiscalizar ele, não vai ter ninguém para controlar ele, certo? Então, o princípio da segregação de funções, ele serve justamente para que cada pessoa participe de uma etapa diferente da licitação, evitando assim que haja fraudes e erros, certo? Além disso, contribui para a especialidade dos agentes. Cada agente fica responsável por uma coisa só e aí fica melhorando a sua especialidade e a sua eficiência, certo? Segurança jurídica, certo? As modificações supervenientes nas normas jurídicas não devem retroagir para atingir as situações passadas, certo? Sob pena de se tornar instável o nosso ordenamento jurídico. Então, se um edital foi publicado hoje, as leis que estão regulamentando tudo, o edital que está sendo regulamentado está sendo feito com base nas leis de hoje. Então, se amanhã uma nova lei vier alterando algumas regras, o edital de hoje não vai ser alterado ou não vai ser modificado pela lei de amanhã, para não dar instabilidade e insegurança jurídica para os participantes. Então, como aquele edital ele fez lei entre as partes estão seguras de que, independente do que aconteça na legislação no futuro, independente do que aconteça, elas vão estar resguardadas pelos ditames daquele edital específico na época de sua publicação, certo? Por fim, princípio do planejamento. Também relacionado ao princípio da eficiência, o planejamento ele é essencial para a execução segura do orçamento, evitando erros e fracionamentos do objeto contratual, certo? Quando a administração pública ela se planeja, ela consegue realizar os serviços públicos e suas atividades de forma mais eficiente, certo? Sem esse tipo de controle, sem esse tipo de planejamento, acontece contratações indevidas, acontece contratações a mais do que o necessário ou a menos,
Então, isso acaba acumulando no âmbito da administração pública várias contas desnecessárias. Então, planejar de forma eficiente, saber quanto tempo vai durar uma obra, por exemplo, quanto de recurso vai gastar, quais os transtornos temporários que aquela obra vai causar à população, já desenvolver uma logística para evitar aqueles transtornos, evita maiores prejuízos à administração pública. Então, planejamento, o princípio do planejamento, ele está fortemente ligado também a procedimentos licitatórios, certo? Então, com isso, a gente encerra aqui a nossa aula sobre princípios. Bem tranquilo esses princípios da licitação, não tem nenhum mistério, não tem nenhuma extravagância, nem exceções demais, são questões bem objetivas. Então, eu espero que a aula tenha sido clara para você. Se você gostou, deixa aqui o seu like, comente se você tem alguma dúvida, algum comentário a ser acrescido, alguma crítica que a gente pode melhorar no nosso canal. Compartilhe aí com seus amigos e eu vejo vocês na próxima. Que a força esteja com vocês.